Olá, tudo bem com vocês? Quero agradecer a todos que nos enviaram suas sugestões, suas dúvidas. Continuem enviando. Na TPC de hoje, eu vou comentar as competências socioemocionais. A TPC da área de linguagens. Primeira parte. Competências socioemocionais. PCNP de Artes, Luciana. PCNP de Educação Física, Paulo. PCNP de Língua Inglesa, Michele. PCNP de Língua Portuguesa, Alzira. E PCNP de Língua Portuguesa, Andréia. Diretoria de Ensino, Campinas Oeste. Pauta. Vídeo, competências socioemocionais, a empatia. Uma reflexão sobre as competências socioemocionais. E na segunda parte, atividades. Eu vou iniciar a TPC apresentando um pequeno trecho de um programa chamado Conexão, do canal Futura. Eu gosto muito do canal Futura porque sempre eles trazem algo muito interessante relacionado à educação. Oi, este é o Conexão. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a prevalência de distúrbios do desenvolvimento e dos transtornos mentais na infância e na adolescência é de 10 a 20% no mundo. Uma das diretrizes da Base Nacional Comum Curricular do Ensino Básico diz que é necessário inserir atividades que fomentem o desenvolvimento de habilidades socioemocionais nos currículos escolares. Essa regra vai passar a valer a partir de 2020 e este é o nosso assunto de hoje, as habilidades socioemocionais. A gente vai conversar sobre isso com a consultora e conferencista educacional Paty Fonte e com a diretora do programa Semente, a Tânia Fontolan, que também está com a gente aqui no estúdio. Gente, muito obrigada por participarem aqui conosco. Fora do ar, a gente estava conversando sobre um caso que aconteceu nos Estados Unidos, de um casal que foi se casar numa praia. Aconteceu uma tempestade e não deu para fazer o casamento na praia. Uma das vizinhas viu a situação triste que estava se montando, abriu a porta de casa, colocou todo mundo e o casamento aconteceu na casa da vizinha. Isso é empatia. Isso é empatia. Uma habilidade socioemocional. Uma grande habilidade, uma das mais difíceis, eu acho. E muito lindas quando acontece, né? Empatia. No vídeo, uma das entrevistadas diz: uma das habilidades mais difíceis. Se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro está sentindo numa dada situação. É muito difícil. No vídeo, uma senhora vizinha do local onde ia ocorrer o evento, o casamento, ela abre as portas da sua residência para pessoas que ela nunca havia visto. Ela sente o que aqueles noivos sentiram e os auxilia. Ela se coloca no lugar deles. Eu apresentei esse pequeno trecho para uma reflexão. Será que estamos exercendo a empatia? Pensando nos dias de hoje, que estamos vivendo com a pandemia. Será que estamos sendo empáticos? Para quem quiser assistir o vídeo na íntegra, ao final da apresentação tem o link. Com a implementação da BNCC, que tem o compromisso com a educação integral, ela reconhece que a educação básica deve visar a formação e o desenvolvimento integral dos estudantes. O desenvolvimento em todas as suas dimensões: intelectual, física, emocional, social e cultural, tendo como foco a formação de um sujeito crítico, autônomo, responsável consigo mesmo, com o outro e com o mundo. Reiterando o compromisso com a educação integral da BNCC, o Currículo Paulista traz em um dos seus fundamentos pedagógicos o compromisso com a educação integral, que diz:
o desenvolvimento dos estudantes em todas as suas dimensões: intelectual, física, socioemocional e cultural. Está na página 28 do Currículo Paulista. Em consonância com a BNCC e o Currículo Paulista, pensando nas 10 competências gerais que contemplam conjuntamente conceitos, procedimentos, atitudes e valores, destacando a necessidade de desenvolver competências socioemocionais. Está na página 31 do Currículo Paulista. Também na página 31, o Currículo Paulista vai dizer: o desenvolvimento da empatia, da colaboração e da responsabilidade supõe processos intencionais vivenciados nas interações em que essas habilidades são mobilizadas simultaneamente aos processos cognitivos. As 10 competências gerais da BNCC unem os objetos de conhecimento dos componentes curriculares ao desenvolvimento de competências e habilidades, tanto cognitivas e as competências e habilidades socioemocionais. Os documentos reforçam que tanto o desenvolvimento de competências cognitivas quanto o desenvolvimento de competências socioemocionais deverão ser aprendizagens essenciais nas escolas. E as competências cognitivas e socioemocionais são inseparáveis. Complementando o que eu acabei de falar, que elas são inseparáveis, eu retirei um trecho do Currículo Paulista, da página 32, que diz: é importante reforçar que, sendo as competências cognitivas e socioemocionais indissociáveis, né, elas são inseparáveis, elas caminham juntas, a sua mobilização, né, colocá-las em ação, também ocorre simultaneamente. Fato que deve ser intencionalmente explorado a fim de garantir o perfil do estudante previsto nas competências gerais da BNCC. Qual o perfil desse estudante previsto nas competências gerais da BNCC? É um cidadão autônomo, capaz de interagir de maneira crítica e solidária, de atuar de maneira consciente e eficaz nas ações que demandam análise criteriosa e na tomada de decisões, buscar e analisar criticamente diferentes informações e ter plena consciência de que a aprendizagem é demanda para a vida toda. Eu retirei um trecho de um artigo da Nova Escola. O artigo, ele traz a questão de que aluno nós queremos formar. O artigo ele vai dizer que as nossas escolas, elas têm que assegurar a aprendizagem dos alunos nos componentes curriculares, mas ela tem que ampliar, porque o estudante ele tem que ter a capacidade de lidar com o pensamento crítico, a criatividade, a sensibilidade cultural, a diversidade, a comunicação, as tecnologias, a cultura digital, o seu projeto de vida, saber argumentar, o autoconhecimento, o autocuidado, lidar com as suas emoções, a empatia, a colaboração, a autonomia, ser ético, a diversidade, a responsabilidade, ter a consciência socioambiental, a cidadania, entre outros aspectos importantes para a vida do século XXI. Então, vejam claramente as competências cognitivas, né, juntamente sendo desenvolvidas ali de forma simultânea com as competências socioemocionais. O que você, professor, o que você, professora, sabe sobre competências socioemocionais? Já fizeram algum curso? Já passaram por formação na escola? Já leram artigos sobre o tema? Já trabalham com as competências socioemocionais com os seus estudantes?
Elas são úteis no dia a dia da sala de aula? Eu sei que vários professores já trabalham com as competências socioemocionais. E também tem os professores do componente projeto de vida que trabalha com as competências socioemocionais. Até porque o material, do projeto de vida traz sequências de atividades relacionadas às competências socioemocionais. O que são competências socioemocionais? São capacidades individuais que se manifestam nos modos do indivíduo pensar, do indivíduo sentir, nos seus comportamentos ou atitudes, para se relacionar melhor consigo mesmo e com os outros, estabelecer objetivos, tomar decisões e enfrentar situações adversas ou novas. Muitas pesquisas classificam e dão nome às competências socioemocionais. O modelo 5 grandes fatores, que eu estou me baseando, e que há 60 anos realiza pesquisas sobre as competências socioemocionais. O modelo é formado por 5 grupos de competências, que são as macrocompetências. A macrocompetência, abertura ao novo, o engajamento com os outros, a amabilidade, a resiliência emocional e a autogestão. No slide, nós temos as 5 macrocompetências e dentro do grupo de cada uma delas, temos as competências socioemocionais que se relacionam com cada uma das macrocompetências. A macrocompetência autogestão. Dentro do seu grupo, nós temos a determinação, a persistência, a organização, a responsabilidade e o foco. A autogestão é a capacidade de administrar nossos compromissos, nossas tarefas, nossos objetivos, tanto aqueles que eu estabeleço para a vida, quanto aqueles que preciso realizar hoje. A resiliência emocional. No seu grupo, nós temos a tolerância ao estresse, a tolerância à frustração e a autoconfiança. A resiliência emocional é a capacidade de encarar os problemas da vida e aprender com eles. É superar obstáculos, saber lidar com os sentimentos, com a raiva, com o medo, com as frustrações e as tristezas. A macrocompetência amabilidade, que tem no seu grupo a empatia, o respeito e a confiança. A amabilidade é a capacidade de importar-se com o outro, de compreendê-lo, colocando-se no lugar do outro, respeitando, confiando, sendo afável, atencioso e solidário. O engajamento com os outros, a iniciativa social, a assertividade e o entusiasmo. O engajamento com os outros é o nosso interesse por estabelecer interações sociais, se relacionar com o outro, construindo relações positivas que nos ajudam a nos relacionar melhor com as outras pessoas. A macrocompetência, abertura ao novo, que tem no seu grupo a curiosidade para aprender, a imaginação criativa e o interesse artístico. Abertura ao novo é estar disposto para conhecer, para aprender novas ideias, novos conceitos, aceitar e admirar novas experiências estéticas, culturais e intelectuais. As competências socioemocionais articuladas com as 10 competências gerais da BNCC. A macrocompetência autogestão, ela está articulada com as competências 6, 7 e 10. A competência geral da BNCC de número 10 é a competência da responsabilidade e cidadania. Ao ler a competência, a gente percebe imediatamente a articulação,
Tanto é que uma das competências socioemocionais é a responsabilidade. A macrocompetência, amabilidade. Ela está articulada com as competências 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10. A competência número 9, ela vai tratar da empatia e cooperação, que é uma das competências socioemocionais, a empatia. Eu convido vocês a lerem todas as competências e perceberem a articulação existente entre todas. A macrocompetência, engajamento com o outro, ela está articulada com a 3, 4 e 5. A competência número 4, ela vai falar da comunicação, que é justamente o que está tratando a macrocompetência engajamento com outros, que é o estar aberto para conhecer outras pessoas e se comunicar. A macrocompetência, resiliência emocional, ela está articulada à competência 8 e 10. A competência 8, ela vai falar do autoconhecimento e o autocuidado. É saber lidar melhor com situações estressantes, ter ali a tolerância às frustrações, saber lidar com as suas emoções, como a raiva, como a tristeza. Mais uma vez eu convido vocês a lerem as competências na íntegra e perceberem a articulação entre elas para vocês levarem aí para a prática em sala de aula. A macrocompetência, a abertura ao novo. Ela está articulada com as competências 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 10. A competência número 1 é o conhecimento, a curiosidade para aprender. A 2 é o pensamento científico, crítico, criativo, a imaginação criativa. A 3 é o repertório cultural, o interesse artístico. Eu percebo como elas estão articuladas. No slide, eu coloquei a competência específica da área de linguagens. Eu peguei a competência 6 e fiz a articulação, O engajamento com os outros, a macrocompetência engajamento com os outros e a macrocompetência abertura ao novo. Compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética. A questão da assertividade, a questão de se comunicar, a iniciativa social. Para se comunicar por meio das diferentes linguagens e mídias, produzir conhecimentos, a curiosidade para aprender, resolver problemas e desenvolver projetos autorais e coletivos, a imaginação criativa, o interesse artístico, todas bem articuladas entre si. No slide, vocês vão encontrar todos os links que eu utilizei para a construção da ATPC. Também vídeos do YouTube comentando sobre as competências socioemocionais e a maioria são do Instituto Ayrton Senna, que foi aonde eu estudei, eu me baseei para poder apresentar a ATPC. As competências socioemocionais vão colaborar para que o estudante perceba suas emoções, consiga trabalhá-las, encarar conflitos, resolver problemas, interagir com os outros, criar relações positivas e mantê-las, ser empático, ser resiliente, saber fazer escolhas de forma segura e ética, nas mais diversas situações. Eu me despeço de vocês aqui, mas a primeira parte da TPC ainda não terminou. Eu trouxe para apresentar o trabalho com competências socioemocionais a professora coordenadora geral da Escola Professor José Leme do Prado, a Elisângela.
e a professora coordenadora Marli, da Escola Flávio de Carvalho. Obrigada e até uma próxima. Canção de primavera, no azul do céu mais alto, do vento a canção mais pura, me acordou no sobressalto como a outra criatura. Só conheci meus sapatos me esperando amigos fiéis, tão afastado me achava dos meus antigos papéis. Dormi cheio de cuidados como um barco sossobrando, por entre uns sonhos pesados que nem morcegos voejando. Quem foi que ao rezar por mim mudou o rumo da vela, para que eu desperte assim, como dentro em uma tela? No azul do céu mais alto, no vento a canção mais pura, e agora este sobressalto, esta nova criatura. Mário Quintana. Olá, o meu nome é Elisângela Pereira Barreto, sou a professora coordenadora geral da Escola Estadual Professor José Leme do Prado, unidade escolar que fica na cidade de Valinhos. Quero dizer que é uma grande satisfação estar com todos vocês nesse encontro formativo e com certeza juntos aprenderemos muito, aprender a aprender sempre. Quero também deixar o meu agradecimento especial à minha PCNP Alzira, que gentilmente me convidou para participar desse momento tão importante. E o assunto que nós vamos tratar hoje são as competências socioemocionais. E antes de entrar propriamente aí nessas competências, vamos falar um pouquinho de como elas estão inseridas no nosso currículo paulista. Nós sabemos aí que elas já estavam presentes nas diretrizes dos parâmetros curriculares desde o ano de 1996, mas vem agora aí, para a BNCC de uma forma muito engajada e também aí com toda essa formatação do nosso currículo paulista, que é o currículo oficial hoje da nossa rede de ensino da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Quando nós falamos em competências socioemocionais, estamos falando da formação do nosso aluno na integralidade. No programa de ensino integral, que é o programa na qual a unidade escolar que eu represento está vinculada, nós trabalhamos com esses eixos que nós chamamos aqui da educação interdimensional. Então, dentro desse formato, dessa concepção da formação do aluno na sua integralidade, nós trabalhamos com o logos, o mitos, o eros e o patos. Esse esquema já representa a formação na integralidade do aluno no que diz respeito às habilidades ligadas ao acadêmico, que todas as escolas já vêm trabalhando, e agora as habilidades ou as competências socioemocionais, como nós vamos ver no slide posterior. Então, o enfoque aqui é deixar bem claro que a junção dessas competências acadêmicas com essas competências socioemocionais é que vão fazer com que o aluno realmente tenha essa formação na sua integralidade e que esteja muito mais preparado para este universo do século XXI que estamos aí vivenciando, assim como todas as tendências que virão pela frente. Nas competências socioemocionais, e são muitas, inclusive são competências que estão aí também em construção, e há sim uma variante em relação a todo esse estudo, até porque o ser humano está em constante transformação, a sociedade está em constante transformação, e com isso também essas competências vão se mesclando, vão se transformando para atender a essas necessidades. Mas dentro do currículo paulista, nós fechamos aí em 5 macrocompetências. E dessas 5 macrocompetências, nós vamos ter o desdobramento de 17 competências socioemocionais. Então, nós temos aí, nessas 5 macrocompetências, a abertura ao novo,
a amabilidade, a autogestão, o engajamento com os outros e a resiliência emocional. Observem aí que são competências difíceis, até mesmo para nós adultos. E aí de cada uma dessas competências aí, desse quadro, dessas 5 macrocompetências, nós vamos ter os desdobramentos nas 17, como veremos a seguir. Então aí da amabilidade nós temos, né, como desdobramento, a empatia, o respeito e a confiança. A empatia, uma palavra que entrou tão em cena de uma forma tão engajada nesse momento em que nós estamos vivenciando, o respeito, a confiança, o saber se colocar no lugar do outro, né? Porque nós só vamos ajudar o outro a partir do momento que temos esse sentimento de empatia e que nos colocamos no lugar do outro para realmente entender o que está acontecendo com ele e quais são as reais necessidades e o melhor caminho para auxiliá-lo. O engajamento com os outros, que diz respeito à iniciativa social, à assertividade e o entusiasmo, né? Então essa assertividade é muito pontual para todos nós hoje e nós precisamos que o nosso aluno também adquira, aprenda a lidar com essa competência. Assim como essa questão da iniciativa, do protagonismo e do entusiasmo, né? De saber aí reconhecer de forma positiva o cenário no qual ele está inserido. A resiliência emocional, a questão da tolerância ao estresse, a autoconfiança e a tolerância à frustração, e saber lidar com a realidade na qual ele está inserido, na qual ele está vivenciando, e entender que hoje tudo é muito fluido, nada é estático, os cenários mudam de uma forma muito rápida e todos nós, inclusive nossos alunos, precisamos estar preparados do ponto de vista dessa resiliência para lidar e administrar com todas essas situações. A autogestão, que diz respeito ao foco, à responsabilidade, à organização, à determinação e a persistência, que também aí no programa de ensino integral nós vamos aí atrelar a todo esse conceito do projeto de vida, assim como hoje também as escolas regulares, e ao protagonismo, né? O aluno compreender que ser protagonista é algo que ele precisa autogerenciar e que requer dele uma postura muito mais responsável, muito mais focada e com um nível de organização muito maior. A abertura ao novo, né? A questão aí da curiosidade para aprender, a imaginação criativa e o interesse artístico, porque nós também temos aí no nosso currículo hoje todo um direcionamento para essa parte cultural. Na verdade, no nosso currículo sempre tivemos esse conceito do currículo como espaço de cultura. E agora vem aí de uma forma muito mais latente e muito mais arrojada. Então, estar aberto ao novo, né, estar disposto a aprender, trabalhar com os 4 pilares da educação, tudo isso também faz parte desse universo, dessas competências socioemocionais. Em contrapartida, né, e caminhando de certa forma ao paralelo aí dessas competências socioemocionais, nós temos nesse momento, especialmente que nós estamos vivenciando, do ensino remoto, onde nós estamos de um lado e o aluno do outro, né, porém não desconectados, temos também aí a questão das metodologias ativas, que de certa forma elas estão extremamente engajadas com essas 17 competências socioemocionais que nós falamos. Então aí dentro da concepção da metodologia ativa, nós temos aí o conceito da comunicação, da resiliência, da colaboração, da responsabilidade e também da empatia. Então vejam aí como que todas essas atmosferas
estão intimamente ligadas com esse modelo no qual nós temos aí as 17 competências socioemocionais que estão presentes no nosso currículo, né, reforçando que com o objetivo de tratar aí da formação na integralidade do nosso aluno, para que ele realmente se transforme num cidadão protagonista, num cidadão que vai fazer a diferença, que vai reconhecer o seu papel social e que vai saber trabalhar com todas essas esferas. E aí, nessa questão das metodologias ativas, atreladas a essas competências socioemocionais do currículo e também, evidentemente, atreladas às competências de vias acadêmicas, porque, na verdade, essa engrenagem roda de uma forma em consonância, né? Quando nós falamos ali nas competências acadêmicas e nas socioemocionais, elas não estão separadas, elas estão acontecendo na aprendizagem do aluno, no cotidiano do aluno e também de todos nós profissionais, rodando como engrenagens que precisam estar muito engajadas e caminhando juntas. E nesse papel todo, nós temos aí o aluno como centro da aprendizagem. Isso já é muito comum para nós no programa de ensino integral, quando nós temos aí como principal eixo do programa a formação de um aluno protagonista. Nós queremos colocar para a sociedade, entregar para a sociedade, por vias de uma formação, um cidadão protagonista, que realmente vá fazer a diferença em vários aspectos. Então já é muito comum esse conceito do aluno como centro da aprendizagem, que agora vem tendo esse desdobramento também para as escolas regulares. Então, nesse processo do aluno aí no centro dessa aprendizagem, né, nós temos aí toda essa questão da cultura escolar a ser desenvolvida, das questões tecnológicas, do papel do professor hoje como mediador desse conhecimento, a questão do espaço, que hoje nós sabemos que não estamos lá no presencial, não estamos no chão da escola, mas a aprendizagem vem acontecendo da mesma forma. E aí, como eu aprendi com uma aluna esses dias atrás, ela me disse que ela descobriu que ela pode aprender em qualquer lugar, que ela pode aprender não só na escola, mas que com essa questão das atividades à distância, ela pode aprender em qualquer lugar. E também aí, como diz José Pacheco, a escola são pessoas e não prédio. Então também essa questão aí dessa mudança muitas vezes na concepção do espaço em si. A gestão, né, como aparece lá também dentro das 17 competências socioemocionais, a autonomia do aluno e a avaliação. Então aí, levando em consideração um trabalho desenvolvido com o aluno dentro das competências acadêmicas, associadas a essas competências socioemocionais, e também a metodologia ativa, colocando o aluno como centro da aprendizagem, o que nós aqui na unidade José Leme do Prado temos feito? Temos estruturado propostas de atividades para os alunos de forma realmente a motivá-los, a incentivá-los, a chamá-los para essa responsabilidade de uma postura protagonista, no sentido de ser o principal autor da sua aprendizagem. Então, os professores estão desenvolvendo sequências didáticas, encaminhando para os alunos com uma linguagem muito fluida, né? Com uma linguagem investigativa, com uma linguagem que motive o aluno a construir esse conhecimento. Essa é aí a grande mola que vem envolvendo todos esses conceitos. Porque quando o aluno vê essa aprendizagem de forma significativa e entende o seu papel na construção desse conhecimento junto com o seu professor, tudo isso passa a fazer um outro significado para ele. Ele não está ali como mero espectador, ele está participando de todo esse processo.
e essa construção desse conhecimento realmente se efetiva. Ele passa a se apropriar daquilo que está previsto no processo de ensino proposto pelo docente e do seu papel responsável nesse processo de aprendizagem. Então aí o ganho é muito mais significativo porque o aluno realmente se apropria desse objeto de conhecimento, se apropria dessas habilidades e das suas competências e mobiliza com tudo isso não só as atividades acadêmicas, né, mas também aí essas competências que vêm dentro desse repertório das competências e dessas habilidades socioemocionais. Porque para mobilizar e se ver nesse papel de construção, o aluno de fato precisa ter amabilidade, ele precisa ter engajamento com os outros, ele precisa ter a resiliência emocional, a autogestão e a abertura ao novo. Então, todas essas competências socioemocionais associadas à propositura dessas metodologias ativas com o aluno no foco da aprendizagem, participando da construção desse conhecimento, realmente vão mobilizar toda essa formação na integralidade. E aí a gente realmente vê no aluno, né, esse esquema, que é a formação aí logos, mitos, eros e patos, que é o enfoque de uma educação interdimensional e de uma educação voltada para a formação na integralidade do aluno, para que ele não saia da escola apenas com o conhecimento acadêmico, mas que ele saia da escola e que vá fazer a diferença na sociedade, fazer uma sociedade mais justa, né? Ser realmente um agente participativo em todo esse movimento, e para isso ele precisa estar estruturado com esse repertório, com esse conjunto e com essas duas engrenagens, tanto do acadêmico quanto do socioemocional. Agradeço a atenção de todos, coloco-me à disposição e qualquer dúvida ou trocas de experiências ou construção de projetos futuros, toda a equipe da Escola Estadual Professor José Leme do Prado está aberta, né, como diz aqui, as competências socioemocionais, aberto ao novo. E quando a gente fala para o aluno, primeiramente precisamos falar para nós. Nós precisamos estar engajados e trabalhando no nosso profissional e também no nosso pessoal, com todas essas competências socioemocionais, para que a gente possa ter desdobramento com o trabalho com os nossos alunos. Então estamos aí abertos ao novo, abertos à parceria, buscando sim, com muita empatia, com muita iniciativa social, com muita resiliência, com muito foco e responsabilidade, trabalhos conjuntos, assim como nós estamos fazendo nesse momento, que a escola é um espaço onde todos aprendem, todos nós estamos em construção, uns com os outros. Muito obrigada e bom trabalho a todos vocês. Olá pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar falando aqui para vocês e com vocês. Olha, dá um pouquinho de vergonha no início, tá? Mas é que é a primeira vez que eu faço uma gravação para fazer esse tipo de apresentação. Mas vamos lá. Meu nome é Marli Frata, sou professora coordenadora da Escola Estadual Flávio de Carvalho, daqui de Valinhos. Quero compartilhar com vocês experiências. Hoje falamos muito sobre o desenvolvimento intelectual dos alunos, sobre o desenvolvimento emocional. Falamos também sobre o desenvolvimento pleno dos estudantes,
nas dimensões intelectual, afetiva, física, social, ética e moral. As 10 competências da BNCC integram aspectos cognitivos e socioemocionais, como comunicação, criatividade, pensamento crítico, autoconhecimento, entre outros. As competências socioemocionais são entendidas como influenciadoras do modo como as pessoas pensam, sentem, decidem e agem em determinadas situações. Elas não são fixas. Que bom, né? Elas são, na verdade, flexíveis e maleáveis. Manifestam-se com intensidades e modos diferentes, de acordo com elementos sociais e culturais, e se desenvolvem ao longo da vida. Quando aprendemos as habilidades socioemocionais, aprendemos a ter consciência de quem somos, de quais são os nossos pontos fortes. As 5 macrocompetências são abertura ao novo, autogestão, engajamento com os outros, amabilidade e resiliência emocional. Vocês sabiam que 80% dos estudantes brasileiros, segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento da Economia, figuram entre os mais ansiosos do mundo? O que isso interfere nas práticas pedagógicas? Muita coisa, porque traz à tona a importância das competências socioemocionais que são apontadas como imprescindíveis à formação integral dos estudantes. Nessa perspectiva, trabalhamos na escola e colaboramos com a construção de uma aprendizagem capaz de orientar o estudante para a vida, com conteúdos que têm significados para eles. Ano passado, realizamos na escola vários trabalhos bem-sucedidos, assim como vocês. Mas teve um trabalho em especial que nós acreditamos que ele contemplou as habilidades emocionais para a vida. A professora Simone Menegassi, a professora de Geografia, ela trouxe um trabalho, um projeto que ela intitulou de As Bonecas Abayomi. Ela elencou 3 objetivos na condução desse projeto: conhecer a tradição das bonecas, fazer uma análise crítica sobre a escravidão e a injustiça cometida contra os negros africanos. A boneca de Abayomi é uma tradição africana cheia de histórias. Vocês conhecem a história da boneca de Abayomi? Eu vou contar para vocês. Quando os navios negreiros vinham para o Brasil, eles vinham com homens, mulheres, famílias, crianças, e as mães, e não tinha comida, não tinha água para as crianças beberem, então as crianças choravam muito. A gente consegue imaginar o sofrimento de todas essas pessoas dentro desses navios. Então as mães, elas rasgavam as barras dos vestidos e elas confeccionavam bonecas. Olha que emocionante. Só de contar essa história eu fico super emocionada. Então elas rasgavam as barras dos vestidos, das saias, para confeccionar e acalentar as crianças. E as crianças, elas podiam brincar com essas bonecas. Então, quando as crianças brincavam com essas bonecas, elas não choravam nem de fome e nem de sede.
Então a professora trouxe essa história, ela contou essa história para os alunos e aí então ela partiu para a confecção das bonecas. Foi muito interessante esse trabalho, porque ela mexeu com muitas emoções dos alunos. E o interessante é que os alunos participaram muito dessas atividades, inclusive os meninos. Os meninos também fizeram as bonecas e eles ficavam muito orgulhosos com as bonecas deles. A professora, inicialmente, esse projeto era para ter sido trabalhado só com os sextos anos, mas depois houve a necessidade de fazer com os sétimos anos também, porque isso foi envolvendo muito os alunos nesse trabalho. E ficou muito bonito o trabalho final. A professora ela escolheu vários painéis e ela colocou, ela pregou todas as bonecas nesses painéis. Então era muito bonito de ver o colorido das bonecas todas nos painéis. Foi uma mobilização, houve uma mobilização do período da tarde todo. Foi muito bom o trabalho, ele foi muito bem sucedido e com certeza a professora conseguiu trabalhar com as competências socioemocionais. Olha, é uma atividade simples, mas muito bem sucedida, tá bom? Essa era a minha contribuição para vocês. Eu espero que isso também contribua para alguma ação de vocês na escola de vocês. E quero agradecer nesse momento a Alzira, ela que fez o convite. Eu fiquei super contente e espero ter contribuído com vocês. Muito obrigada e um abraço a todos.